sempre muito legal estar falando com o meu estado, com a minha gente, com o meu povo. A gente é radicado aqui em São Paulo, eu tenho família em São Paulo, meus filhos nasceram aqui por uma condição de trabalho, enfim, de oportunidade, né? Então a gente sabe o quanto essa cidade aqui abraça todo mundo também e tem oportunidades, mas eu tenho raízes, né? Não adianta a gente. Eu tenho estado em contato com muita gente desde que isso aconteceu, de uma forma muito mais frequente até do que normalmente acontece, porque a gente se toca de uma forma diferente, né? Não tem como. Tem muitas pessoas que não estão entendendo a dimensão do fato aqui no restante do país, mas para quem é do Rio Grande é muito difícil. Não tem como, eu diria, você ficar alheio a isso. Tu sabe Então, que eu consigo pelo menos me conectar quando a gente começa a conversar com pessoas daí, como é o caso agora. tomando um chimarrão aqui. Quanto tempo tu não toma um Pô, chimarrão ou tu toma direto aí em São não, eu Paulo? tomo direto, eu tomo direto. Hoje não deu tempo de fazer, mas eu tomo direto. É, coisa boa. Chico, tu sabe que tu falastes algo muito, muito importante, que é a dimensão do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu tô aguardando até a nossa repórter lá da Bahia entrar ao vivo conosco, onde eles estão mandando donativos aqui pro Rio Grande do Sul. Estão mandando doações, né? E estou aguardando ela entrar aqui conosco ao vivo para falar um pouco mais, falar dos voluntários e também quero agradecer essas pessoas. Mas o Brasil ainda não tomou o devido conhecimento do que aconteceu no Rio Grande do Sul. É. Eu entrevistei agora há pouco, entrevistei não, isso aqui é um bate-papo. Ao meio-dia, o Ricardo Jordão Magalhães, que é um treinador de vendas, é palestrante, é professor, mora em São Paulo, né? E estava conversando e eu tive essa mesma sensação. E ele falou, cara, uma coisa é vocês aí do Sul, que eu tenho um grande carinho, né? Mas ainda o Brasil não tomou conhecimento, não conseguiu ainda entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E por mais que em setembro tenha acontecido, há um pouco mais de 6 meses atrás, tenha acontecido isso, né? Parece que foi outra coisa. Né? Foi algo. Parece que não foi. Foi, porque em setembro nós tivemos a tragédia gigante em Roca Salles, Mussum, Lajeado, Encantado, Estrela, aquela região ali, né? Veio um pouco para a região metropolitana, veio, mas não foi muito, né? Não foi algo preocupante, como desta vez foi. Eu conversava com um deputado, antes disso, estava falando com o prefeito de Gravataí aqui também, falando sobre o futuro. A tendência ano que vem é de termos novamente, não só ano que vem, talvez esse ano, é de termos novos eventos climáticos que venham causar grandes destruições no nosso estado. E nós já estamos vendo qual é a rota que essa água vem, nós já estamos vendo qual é a rota da destruição, né? O poder público já está vendo qual é a dificuldade que tem para amparar e eu não vejo, né? Tirando ali, eu conversei com o prefeito de Gravataí, falou muito em investimentos em infraestruturas muito pontuais, porque ele é até muito técnico nessa área, né? Também o deputado Busato falou algo muito importante, principalmente aqui sobre Canoas, mas eu não vejo a nível Brasil, sabe? Algo de prevenção. A gente sabe que não tem como evitar. Evitar não tem. Mas até quando, Chico, a evacuação, fiz essa mesma pergunta para todos, será a atitude de emergência para esses casos? É que a gente não está acostumado, primeiramente, né, Wagner, a desastres ambientais no Brasil de grande magnitude, né? Eu digo em relação a países que estão, sei lá, acostumados com furacões, com terremotos, eles têm uma preparação diferente nesse sentido. Nós temos uma preparação prévia de catástrofes climáticas e ambientais muito precária,
E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi de uma proporção muito calamitosa, assim, que nós tivemos um estado da nação devastado. E como, apesar de ser um estado praticamente inteiro, 400 cidades, mais até milhões de pessoas, é muito localizada. Então, o cara que está aqui em São Paulo, por exemplo, céu azul, pista seca, ele está numa bolha, ele tá meio alheio ao que está acontecendo. A gente segue uma vida normal aqui, como se realmente nada tivesse acontecido. Eu recebi imagens até ontem de que o Maranhão também está recebendo, está sendo atingido por chuvas, assim, com 30 cidades ilhadas, pessoas desabrigadas. Isso não chega aqui, como não se expande pelo Brasil. É claro que a proporção do Rio Grande do Sul aí foi uma condição muito maior, muito mais grave. Mas esse é o ponto. A gente está atacando o problema agora, a gente está tentando resolver em várias fases dessa recuperação, resgate, depois contabilizar estragos, atender as pessoas da melhor forma possível, né, protegê-las do frio, da fome, e depois começar um pouquinho para devolver a dignidade, né, para essas pessoas, seja na casa delas, seja em outra casa, seja de alguma forma. A questão das 4 maiores enchentes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, 3 aconteceram nos últimos 9 meses. Então, assim, é recorrente, está sendo recorrente. Nós temos um caminho, como você falou, do que está acontecendo. Nós vamos deixar acontecer de novo? Porque é o que você falou, evitar, não tem como, a chuva vai cair. Esses dias um colega me perguntou, assim, tentando entender o que estava acontecendo aí. Tá, mas por que aconteceu isso? É tipo assim, é culpa de Deus ou é culpa do homem? Ele me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu falei, bom, caiu chuva como não cai normalmente. Então, assim, tem o aspecto de que veio muita chuva, Caia. Choveu um outono em 4 dias, ok? Isso realmente é uma coisa que é difícil você se preparar para isso. Mas aí, eu estava vendo também um depoimento na Rádio Band News aqui, do Eduardo Barão, que mora nos Estados Unidos e que faz essa conexão com a gente aqui o tempo inteiro. E aí ele falou assim, poxa, nessa madrugada, isso foi quinta para sexta, se eu não me engano, ou quarta para quinta. Ele falou, nessa madrugada teve uma cidade no estado do Oklahoma que ela simplesmente sumiu do mapa. Ela desapareceu por conta de um furacão. Ela não existe mais. Nessa madrugada. Sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. Por quê? Porque quando tem furacão nos Estados Unidos, os alertas começam com dias e horas antes, em que as pessoas são obrigadas a deixar suas casas. Muitas vezes com um oficial de justiça batendo lá e dizendo, sai porque a cidade vai acabar, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eles têm outra estrutura, eles têm outro investimento, eles têm outra realidade, sim. Só que eu acho que, assim, a gente não pode mais nos dar ao luxo de dizer somos brasileiros, não temos problemas climáticos aqui, somos abençoados por natureza, porque até somos, mas infelizmente, nós estamos convivendo com a tragédia climática batendo na nossa porta o tempo inteiro. E se a gente não se preparar, a gente vai sofrer de novo ali na frente. Pensando dessa forma, né? Tu citaste um caso agora aterrorizante, que foi nessa madrugada. Ninguém morreu. Isso. Tu achas que seria a solução para o Brasil, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, que acontece muito mais isso do que no restante do país, seria essa a solução? Então, é que nós temos uma estrutura diferente, né? Essas pessoas, para onde foram essas pessoas, né? Que eles retiraram de uma cidade inteira para salvar a vida dessas pessoas. Provavelmente eles já têm uma estrutura que nós não temos. Nós hoje abrigamos as pessoas por conta do esforço da sociedade civil, que se organizou em galpões improvisados, recebendo donativos doados pelas pessoas, para receber esses caras vindo molhados da enchente, dizendo, toma aqui um cobertor, come um pão, vai no banheiro,
Você tem telefone, você pegou o celular, não tem, consegue contatar um familiar, vamos tentar encaminhar você, não tenho ninguém. Bom, então você vai ficar aqui, você dorme aí até as coisas acalmarem e tal. Mas tudo isso quem organizou foi a sociedade civil de uma hora para outra. Lá, provavelmente, eu não tenho essa informação, mas provavelmente existe uma estrutura já para dizer, essa cidade aqui, nós vamos alocar ela de outra maneira, porque até resolver a situação, porque a cidade está no chão. E no caso das chuvas, é pior ainda, porque você tem que esperar a água baixar, enfim, você tem que contabilizar, demora muito mais para contabilizar os estragos. Então, eu não sei se essa seria a solução. A solução, porque agora a gente vai ver, provavelmente, algumas cidades até mudando de lugar, mudando a sua, como é que fala, a sua tomografia, a sua topografia. Porque as cidades na beira do rio, não adianta você ter civilizações à beira desses rios que transbordam. Então você vai ter que começar, né, a ter algum projeto para afastá-las de zonas de risco, porque se as casas ali já sumiram, você não vai construir ali de novo. Provavelmente o relevo ali já se modificou também. Eldorado do Sul, Mussum, as cidades do Vale do Taquari, elas precisam de uma outra reengenharia ali, né? Então, assim, são várias etapas, mas a chuva não escolhe hora. Pode chover amanhã e levar tudo de novo. Então, se a gente não pensar, nós vamos ter problema de novo. E, Chico, a CBF paralisa ou não paralisa o Brasileirão? Qual é o impacto, né, que isso causa? Tem gente que vai até me criticar dizendo assim, cara, não é hora de falar de futebol. Não é hora de falar de futebol. Só que quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de milhares de famílias que dependem disso para o seu sustento. Sim. Não é o futebol, não é o entretenimento em si, mas sim o sustento de milhares de famílias, né? Eu entendo que, bom, São Paulo ali para cima, né? Santa Catarina para cima, não teve, né? Não foi afetado por nada, só o Rio Grande do Sul, mas só o Rio Grande do Sul também, quando a gente fala só o Rio Grande do Sul, a pequena nosso estado, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de carne, agricultura geral. O Brasil consome daqui. O Brasil consome daqui. E quando a gente fala de futebol, nós temos que linkar com famílias que dependem do sustento do futebol. Do sustento do futebol. A paralisação hoje no Brasil, na tua visão de muitos anos cobrindo o esporte, falando de futebol, cobrindo futebol, lidando com o CBF, enfim, é viável ou não é viável? Na tua opinião. Você hoje, presidente, se você fosse o presidente da CBF, você paralisaria o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Eu paralisaria por até o final do mês. Eu acho que o Edinaldo já deu uma entrevista ontem dizendo que não vai fazer isso, ou pelo menos não tem o poder de fazer isso, o que é uma mentira. A CBF, por mais que eles tenham um conselho técnico, que eles enfim, reúnam os clubes antes das competições e tudo seja conversado, eu acho que na maioria dos casos você tem que realmente dialogar, mas a gente não está falando de uma situação corriqueira. Estamos falando de algo extraordinário. E quando você tem algo extraordinário, você precisa tomar decisões extraordinárias. Eu não defendo que o campeonato seja cancelado, que pare por 2 meses, 4 meses, como foi na pandemia, que realmente nós tínhamos uma questão de saúde pública, de contágio. Nós tínhamos uma condição globalizada em que as pessoas precisavam evitar a contaminação. É uma situação muito diferente. Realmente você tinha que estancar tudo. Eu acho que a vida pode seguir normal, deve seguir. O futebol pode, inclusive, ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, porque o futebol é um agente social. Então, jogadores envolvidos em campanhas, os clubes, recebendo doações no Brasil inteiro, isso pode nos ajudar, inclusive. O futebol, ele tem uma relação, é mais do que entretenimento, né? Ele tem uma relação pro brasileiro, pro gaúcho, de um familiar, de uma companhia.
Então, eu entendo também que o futebol ele pode ser muito importante quando as pessoas estiverem limpando suas casas, reconstruindo suas vidas. O cara pode estar sem a geladeira, o cara pode estar dormindo num banquinho de madeira, mas o radinho de pilha vai estar ligado no jogo do time dele, porque é isso que vai dar um respiro para ele no meio do caos. Ele vai estar limpando a casa, mas ele vai estar ouvindo as notícias do time dele. Então, isso, o futebol tem esse papel. O grande problema nesse momento é que a gente ainda não está nesse estágio. Nós não estamos reconstruindo ainda. Nós estamos tirando as pessoas da água, nós estamos esperando a água baixar, nós estamos no resgate ainda, estamos ajudando ainda quem perdeu tudo. Então, assim, eu acho que podia dar uma pausa de 1, 2 rodadas, até para o Brasil olhar para cá, para a gente potencializar as doações, e também para dar um pouquinho mais de isonomia técnica, porque os clubes do Sul não têm centros de treinamentos, não tem estádio, não estão treinando, os jogadores, inclusive, estão na linha de frente. Então, no momento em que você adia só os jogos dos gaúchos e o resto segue jogando, você não dá essa isonomia, né? Os caras, quando a gente voltar a jogar, os caras vão estar jogando normalmente e nós vamos ter esse déficit aí, né? Nós vamos ter esse prejuízo físico, técnico, inclusive. E outra, se o calendário já atrapalhou, porque ele já atrapalhou, quando você adia jogos de três clubes, as equipes que vão jogar contra esses clubes também vão embolar o calendário lá na frente. Então, assim, em vez de adiar dos 3, adia de todo mundo por 2 rodadas e depois se realoca, e aí sim a gente trabalha todo mundo junto na reconstrução. Acho que essa seria a melhor decisão, mas exigir isso da CBF é demais. É verdade, exigir isso da CBF não é só demais, né? Chega a ser algo estupendo, porque a CBF hoje não passa credibilidade. São minhas palavras, não são do Chico, tá? Se o Chico quiser falar, ele fala, mas são minhas palavras. CBF, para mim, hoje não tem credibilidade. CBF, hoje, para mim, não tem moral. Né? A gente está em meio a uma CPI, futebol, escândalo aí do Textor, levando indícios, não é provas, são indícios. Levando indícios para a CPI, para as reuniões, de manipulações. E eu acredito, Chico, que a paralisação venha também servir para que essas coisas possam ser apuradas da melhor maneira possível e com mais tranquilidade. Porque dá para chamar os presidentes do clube com mais tranquilidade, dá para ouvir mais outros clubes, né? Porque eu não quero acreditar também que o Textor lá é apenas um alucinado, um louco alucinado que apareceu e está dizendo o que está dizendo sem ter uma base muito forte. Aliás, os próprios senadores falaram que levaram, o Cajuru evitou a palavra provas, usando palavras indícios, e a gente sabe a responsabilidade e a diferença entre uma e outra, né? Mas com fortes indícios. Então, a CBF já não tem credibilidade, já não tem moral, né? Atrapalha muitas vezes os clubes aqui do Sul, como está atrapalhando com o não cancelamento, né? O adiamento, a paralisação dos campeonatos. A tendência no futebol brasileiro é decair cada vez mais. Eu vejo dessa forma. Eu não consigo ver na CBF hoje, mude a minha visão, se tu tiver uma outra opinião, algo que faça com que o futebol brasileiro venha a ter a credibilidade. Porque nós vivemos num misto, né, de incertezas e de clubes querendo gramado sintético, gramado natural, clubes querendo A, querendo B, fazendo isso, enfim, e clubes entrando em dívidas milionárias e cada vez se afundando mais. Vamos dizer, o próprio Grêmio aqui com a Arena, né, que tem um grande problema para ser resolvido. Enfim, a CBF ela não passa uma credibilidade, uma moral, pelo menos não para mim, Chico. Exato, e aí como é que você vai exigir sensibilidade, um pouco mais de comando nesse momento? Até porque ficou muito claro que os clubes não querem, né? Os poucos que se posicionaram
não tem unanimidade. O Atlético Goianiense não quer, o Atlético Paranaense não quer, o Atlético Mineiro ficou no muro, outros que não se posicionaram não querem se indispor. Os mesmos que cederam seus espaços aqui, como o Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eles terminam a nota dizendo: pô, CBF, libere a Granja Comari. Como se a questão fosse meramente técnica e futebol e logística, né? Tipo assim, a CBF libera um campo aí, você tem estrutura, e a CBF tem, e tem dinheiro para isso. Libera a Granja Comari para os clubes treinarem aí, porque a gente precisa que o futebol continue. É mais ou menos nisso. Que eles cederam seus espaços, mas eles disseram: beleza, mas dá teu jeito aí. E não é sobre futebol agora. Agora era dar uma atenção maior, era ajudar e parar um pouquinho e tal, mas, cara, os últimos presidentes da CBF, onde é que estão? Um tá preso, o outro tá banido, o outro não pode entrar no Brasil, o outro... Os últimos todos. E esse tá lá comandando a CBF por uma liminar, porque também já tinha sido destituído, e aí fez a pataquada que fez com o Ancelotti, com o Diniz, enfim, não tem a menor condição da gente esperar alguma coisa da CBF. Chico, posso... O programa é aqui da Real News, mas o convidado é você e eu tenho muitos outros convidados. Só que eu gostaria de trazer esse convidado junto contigo, tu me permite isso? Claro que sim. Porque claro também sim. é jornalista esportivo, né? Cobre o Grêmio brilhantemente também. Grande amigo aí que nós temos, Diego Torbes. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Chico. Dentro da medida do possível, né? A gente fala boa tarde, né, guris? Que a situação é tensa, né? Muito tensa, né? Eu participei da situação dos resgates aí junto com alguns amigos. Agora a gente está nessa função de ajudar os abrigos. Cara, é tenso. Sempre preocupação. A gente sempre preocupado em saber o que vamos colocar mais. E sobre o debate que vocês estavam fazendo, eu queria fazer só uma contribuição. Fala-se muito, né, na questão desportiva, na questão solidária, mas o pessoal esquece que já há um desequilíbrio técnico na competição, pelo menos para os 3 clubes gaúchos. Já há um desequilíbrio, uma isonomia, né? Os clubes, se forem jogar fora, não terão o seu torcedor ao lado, não terão o fator local ao seu lado também. Cara, já há um desequilíbrio técnico. Eu acho que está faltando um pouquinho dessa... eu não vou usar a palavra sensibilidade, né? Mas está faltando um pouquinho desse raciocínio de notarem esses desequilíbrios técnicos, né? Claro que também, né, Chico e Wagner, a gente sabe que, por exemplo, Beira-Rio e a Arena levarão, no mínimo, por baixo, 2 meses para que se recupere as estruturas dos estádios que foram atingidas, né? A informação que eu tenho, inclusive, da Arena, é que a parte inferior ali está toda destruída, né? Então vai ter que trocar o gramado de novo. O Grêmio estava nesse processo da troca do gramado. O Beira-Rio acho que não, eu não tenho essa informação do Beira-Rio, mas serão no mínimo 2 meses para recuperar as questões estruturais também, né, guris? Além da questão emocional, psicológica, tem alguns atletas que estavam envolvidos diretamente em resgates, Thiago Maia, Diego Costa, Kaique. Como é que pode dizer para esses jogadores: vocês têm que parar com a ajuda que vocês estão fazendo e já entrar na semana que vem? Tem tudo isso para ser analisado também, né? O Chico aí que falou numa paralisação até o final do mês, com essa informação, onde é que o Grêmio e o Internacional jogariam, Chico? A questão já não é mais essa, a questão é que eles vão jogar, porque a CBF não vai parar, a Comebol tá com o jogo contra o The Strongest marcado, agendado e não cancelou, e o Torbes até provavelmente tem informações mais precisas. Até o que eu ouvi é que na sexta-feira o Grêmio está trabalhando com essa data, né, de tentar retomar as atividades. Eu não sei onde, Torbes, não sei se você sabe já. A tendência é que seja Santa Catarina, viu, Chico? Ontem, pela manhã, eu recebi até uma seguinte informação, que talvez, se a CBF parasse o campeonato, ia parar por uma rodada apenas, e seria na próxima rodada, sem ser do final de semana, para que os clubes se estruturassem e recomeçassem no outro final de semana. Essa informação que eu havia recebido, que há um debate interno para isso, parar por uma rodada, para que os clubes se estruturassem, e aí Grêmio e Internacional provavelmente iriam para Santa Catarina. E ontem o Grêmio teve várias reuniões, tá? Várias reuniões ainda para definir isso aí. Ontem eu fiquei sabendo que comissão técnica, departamento de futebol e direção estavam debatendo sobre isso.
Caramba, porque assim, você tem que transferir um clube inteiro, né? Então, assim, como é que os caras fazem com as famílias? Não tem muito o que fazer, né? Então, aí você tem que transferir preparação física, nutricionista, os fisiologistas, maquinário, massagista. Cara, é muita gente. Você tem que transferir muita coisa, né, clube. Chico? Tem que ter uma sede, né? Pô, é difícil. E Torbis, cara, e Chico, e Wagner, não, na sede eu não tenho informação ainda. Ainda não, porque eles estão conversando e definindo sobre isso, né? Ontem até o próprio Renato vem conversando diretamente com a direção do Grêmio, departamento de futebol, e o Chico falou dos funcionários, muitos dos funcionários, muitos deles moravam em Canoas. Cara, o Edu, né, Wagner? O Edu, Chico, que é o cara da parte ali das câmeras, né, o cara que faz as imagens para Grêmio TV, o Edu foi atingido, perdeu tudo, e aí com que cabeça ele vai sair daqui? Vai sair como? Né? Eu até faço um adendo, viu, Chico? Quem te acompanha há muito... A gente fica imaginando, né? As famílias perderam tudo, tem pessoas que perderam tudo mesmo, e quando eu falo tudo mesmo, é tudo no sentido vida. Tem pessoas que perderam filhos, mães, pais, e como a dupla Grenal e o Juventude irão disputar um campeonato, com que cabeça, com que mentalidade? Vão lá para Santa Catarina treinar. Eu duvido muito que o Renato e o Cudê venham aceitar algo como isso. Até porque, com todo o respeito que eu tenho aos clubes de Santa Catarina, não é a mesma estrutura aqui da dupla Grenal. Mas não tem o que fazer, Wagner. Agora não tem o que fazer. Vai ter que ser isso aí. Vai ter que achar um jeito. Vai ter que achar um jeito, Wagner. Se for instituído, até por medo de banimento do campeonato, e até porque a pessoa me disse o seguinte, até uma pessoa da CBF me disse o seguinte, viu, Chico e Wagner? Olha, não tem como a gente tirar os 3 clubes para não serem rebaixados porque o regulamento não permite. Bem assim ele me falou. Não tem como garantir que eles não sejam rebaixados porque o regulamento não permite. Cara, vai ser uma temporada difícil, hein? Vai ser pesada, né, Chico? Vai ter que tirar literalmente leite de pedra. Leite de pedra. Sabe, Wagner, eu tava... Cumprir o ano, porque olha a tabela como vai ficar. A tabela ia terminar dia 8 de dezembro, né? Do Campeonato Brasileiro. Não vai terminar mais dia 8. Vai entrar janeiro. Vai, com certeza. Vai entrar janeiro. Sabe, Wagner... Uma situação, Wagner, para quem acompanha o Chico há muito tempo, sabe que o Chico sempre foi muito polido nas críticas, né, Chico? Tu sempre tentou usar mais o lado racional, né? E dessa vez tu tá mostrando, sabe, eu nunca te vi fazer umas críticas mais fortes assim, entre aspas, né? Porque a situação realmente descambou para o outro lado, né, Chico? Se chegou nesse ponto, é porque realmente a situação é grave. Eu acho que deveria ter, sim, um remanejamento, um pensamento. Cara, uma ideia, talvez tire os clubes dos estaduais o ano que vem, aí se estende, né? Alguma coisa precisa ser feita, pensado junto com as federações também. Né? Cadê as federações nesse momento? É que a gente está diante de uma situação muito nova, né? E isso exige que a gente tenha que pensar, ou repensar muita coisa. O nosso calendário ele já é muito espremido, e aí a questão dos estaduais ela volta à tona agora, porque o Brasileirão não ia parar durante a Copa América. Um negócio absurdo já, né? Os caras conseguiram que parasse nas datas FIFA, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito que muitas vezes o cara joga na terça e aí o campeonato é na quarta. Não paramos, né? Mas aí o jogador não joga igual. Então, muita coisa tem que ser repensada em termos de calendário, até para essas situações, porque a Conmebol eu acho que consegue, por exemplo, durante a Copa América, não vai ter o que fazer, né? Aí no mês de junho, realocar esses jogos aí, porque senão a Libertadores não avança, né? O Grêmio e a Sul-Americana também, né? O Inter precisa jogar, o Grêmio precisa jogar. Então em junho ali provavelmente avance um pouquinho dentro da fase de grupos. Mas o Brasileirão não tem esse respiro. A Copa do Brasil até tem. O Brasileirão não tem. Se o Renato reclamava de ter que jogar a cada 3 dias, né? Imagina agora. O Grêmio cara, vai precisar ter 3 times. O Paulistão de 2021, que o São Paulo vence, chegou a ter jogos de 48 e 48 horas para eles terminarem a competição. Isso acabou ocasionando um preço alto para aquele São Paulo que, tipo assim, focou realmente no título com o Hernan Crespo
E depois os caras arrebentaram, tanto que ele foi demitido, o clube não conseguiu, porque eles, não, vamos ganhar o Paulistão aqui, o Palmeiras estava envolvido com o Libertadores, estava como, e aí botou um monte de reserva nesses jogos de 2 em 2 dias, e o São Paulo não, eles falaram, não, nós vamos aproveitar porque nós vamos ganhar. Ganharam, mas isso teve um preço muito alto ali na frente. Sabe o que me lembrou, Chico? Vão ter que se preparar, né, a dupla Grenal, para um calendário apertado que talvez que seja de 48 e 48 horas no Brasileirão. Pelo amor de Deus. É desumano. É óbvio, aqui a gente fala, e aí eu volto a repetir, né? Por que eu tô falando de futebol em meio a uma tragédia? Pessoas dependem economicamente, pessoas sobrevivem do futebol, né? As pessoas é o sustento de milhares de famílias. Muitos trabalham de freelance no futebol, né? É só aquilo, não tem um emprego, carteira fixa. Tá lá no Beira-Rio, tá lá na Arena, né? Tá no Jacone, enfim, muitas pessoas dependem do futebol para viver. E nós estamos vivenciando agora um momento onde que as pessoas não conseguem ir para a Arena, não podem ir, não conseguem, até porque não chega lá, não tem futebol. Não conseguem chegar no Beira-Rio, não tem futebol, não vão conseguir chegar em Caxias, no Jacone, não tem futebol, e aí não tem sustento também. E aí, só que assim, não é que eu estou dizendo, o Wagner é favorável. Não. Eu, por mim, paralisava por 2 meses, 2, 3 meses esse campeonato, até porque tem uma investigação em andamento, e eu gostaria de ver a conclusão dessa investigação. A CPI tem prazo para terminar. A CPI não pode terminar em pizza. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, além do futebol ser o sustento de muitas famílias, o povo brasileiro é tão sofrido que o futebol, às vezes, é o único momento de alegria que o cidadão tem no final de semana. É o momento de desopilar a cabeça. Tu pensa, o cara trabalha das 5 da manhã, sai de casa 4:30 da manhã, chega no trabalho 5:30, sai 8 horas da noite, vai dormir 9 horas da noite, 10 horas da noite, às vezes vai assistir seu joguinho, meia-noite, 1h da manhã, acorda de novo 4:30. A saúde emocional do povo brasileiro tá indo pro beleléu. A única diversão, o único momento de alegria que o povo tem, né, é o futebol. Tá tendo, né, com seus, ou de tristeza também, né, às vezes eu fico com raiva do Grêmio, né? Mas enfim, mas mais do Renato do que do Grêmio. Mas brincadeiras à parte, mas é o único momento de entretenimento que o povo brasileiro tem. E aí o povo gaúcho tá perdendo isso, perde isso com tudo isso. E aí tem que ter a sensibilidade da CBF para que os clubes possam se organizar, para voltar o quanto antes, porque não adianta voltar de qualquer jeito. Os clubes vão para Santa Catarina, tá, beleza. Os clubes vão lá para Santa Catarina. Cara, o Torbis, o Chico tá em Vou ter que me deslocar para lá? Eu e o Torbis, nós estamos cobrindo o Grêmio na Arena. Né, Torbis? A gente se encontra lá, às vezes, na Zona Mista, eu subo para narrar, enfim, nós dependemos disso para sobreviver. Eu não vou para Santa Catarina para cobrir o Grêmio, para cobrir um treino do Grêmio, ir lá e voltar. Não vou fazer isso. Muitos não vão ter condições de fazer isso. A torcida não vai sair aqui de Canoas e ir para Santa Catarina. Claro, tem os torcedores que vão, a gente sabe disso, tem o torcedor que apoia a toda hora, a todo momento, viaja com o clube. Não estou falando desses. Esses, né, que são pau para toda obra, estão ali com o time na boa, na ruim. Eu tô falando com aquele torcedor que gosta de ir na arena, que gosta de esporadicamente. Mas não tem arena, né, Wagner? Nesse momento não tem o que fazer. E aí, mas aí como é que tu vai fazer? Mas como é que tu vai fazer com esse povo? Não vai. Nós vamos cumprir tabela. Eu acho que o Chico tá coberto de razão, Wagner, porque assim, ó, Wagner, não, a CBF tá pelo que os clubes decidirem. Tá? Os clubes não querem parar. Cara, então o Grêmio vai ter que cumprir, infelizmente, Wagner. Infelizmente, eu entendi o ponto que o Chico quis dizer. Não adianta a gente pensar numa possibilidade que não vai acontecer, porque o Grêmio já está debatendo internamente até para onde vai, né, Chico? Sabe o que me remeteu isso? Vocês vão lembrar? Em 94, o Grêmio jogou 3 jogos no mesmo dia. 3 partidas no mesmo dia. Nunca esqueci. Achei que a gente já tinha passado por esses tempos, viu? Eu achei que a gente não
não precisaria mais, porque aquilo era exatamente dentro de competições bagunçadas, né, onde a gente tinha desorganizados. Totalmente. Então, a gente passou por aquele episódio, eu não pensei que isso fosse ser possível, mas não duvido mais, viu? Não dá pra duvidar. 3 jogos do Grêmio, 3 jogos do Inter em um dia. E aí, como é que faz, ô Torbs? Como é que faz pra gente cobrir 3 jogos em um dia? Mano, olha, bastante café, bastante disposição, né? Tá ali, há muita água para nossa voz. Correr 3 jogos, né? Para cobrir é fácil, né? Porque o cara joga meia hora num jogo, meia hora no outro. É verdade, Chico. Nós vamos ficar de pé ali os 3 jogos inteiros, né? De pé ali na função. Mas assim, eu acho que. Eu acho que assim. Desculpa, Torbs. Eu só falei isso tá? porque o Torbs me conhece, o Chico um pouco mais, e sabe que eu sou enérgico, eu critico, eu desço o sarrafo, eu sou muito crítico. E eu tô indignado com isso aí, cara. Sabe? Eu sei que não vai acontecer, mas, cara, é uma revolta tão grande, porque é uma falta de humanização, e a humanização que a gente precisa ter no Brasil. Cara, se a gente não consegue ter humanização com jogadores que estão ali na linha de frente, o Kaique de barco tirando pessoas, resgatando pessoas, o Rocher, o Thiago Maia, quem mais aí me ajuda, ô Torbis? O Diego Costa. O Alário, Maurício, enfim, vários, né? Cara, isso é uma questão humanitária. Ela não é uma questão somente de... Então eu fico revoltado porque os clubes também, os outros clubes, que só estão pensando no seu próprio umbigo, e aí dão uma desculpa. Eu vi um jornalista aí falando, eu não vou nem citar o nome dele aqui, né? Mas aconteceu um local tal, ninguém parou o futebol porque aconteceu. Não, mas peraí, são casos totalmente diferentes. São casos totalmente diferentes. Qual é o time de Série A que tem no local tal? Bom. E não é só isso, né, Wagner? Aqui praticamente um estado inteiro, né? Que foi acometeu. Foi muito grande. A proporção foi muito grande. Exatamente. A proporção foi muito maior. E outra, não é só um time que está sendo atingido, né? São 13 equipes. São 13 equipes. Nós temos o Caxias também, tá na série. Não. Sim. Mas são 3 legítimas, ainda tem 3 na C. A Série A. Isso, 3 na C e tem a D também. A D, né? Exato. Sim. Ele tá na D. Sim. Então, são vários clubes sendo prejudicados. É o Rio Grande do Sul sendo prejudicado. E o pior ainda está por vir. Quando essa água baixar, quando a poeira baixar, quando o negócio começar... Mas aí eu acho que o futebol pode ajudar, que é o que a gente estava falando antes. Eu acho que o futebol pode ajudar. Nesse ponto aí, eu já ia falar. Eu ia falar isso. As pessoas, mas na reconstrução também, né? Só, Wagner, outra situação, Chico. A minha única preocupação é a seguinte: como tu falou ali, né, Chico, é uma sede, é uma estrutura, não é só uma estrutura física, né? Estrutura de pessoal, enfim. Como é que o Grêmio vai fazer com esses funcionários de determinadas áreas, por exemplo, o massagista, o roupeiro, são mais humildes, vamos dizer assim, e que precisam se deslocar também, mas tem seus familiares. Como é que vai fazer? Vai ter que os clubes dos outros estados emprestar alguma coisa? O Grêmio vai ter que contratar novo? Como é que vai fazer? É isso que me preocupa. É isso que eu penso complexo. Como será feito, né? É muito complexo. Porque para retomar a condição... Bom, do CT eu acho que demora até mais tempo do que da Arena. Mais tempo. Mas eu não sei. Mas enfim, para retomar uma condição de normalidade, talvez até o final do ano, né? Sim, normalidade total, sim. Porque em 1941 demorou 20 dias para recuar, né? 32 dias para normalizar dentro de Porto Alegre. Agora a altura foi maior, cara, vai ser mais dias. Eu fiz uma conta burra ali, fazendo a média tudo de novo, fazendo uma média da Baixa, do Guaíba ali. Eu fiz uma continha rápida assim, daria 47 dias, cara. 47 dias. Exato. Para começar a fazer tudo de novo, né? A reconstruir, plantar grama, ver estrutura, limpar o entorno, enfim. Isso aí, vai longe, né? Vai longe. Eu quero te agradecer. Eu sei que tu tem uns compromissos, a gente combinou um horário aí, e eu quis colocar o Torbis Não, muito bom. A gente tava com um jornalista, vindo de 2 políticos, agora para jornalistas que eu admiro, que eu gosto do trabalho esportivos aí, para falar um pouquinho. Chico, eu quero agradecer a sua presença virtual aqui no estúdio da Real Obrigado. News.
do fundo do meu coração. Tu sabes que te admiro, sou um grande admirador do teu trabalho, um grande fã da tua pessoa, por te achar um queridão. E o Torbes falou algo muito, muito, muito inteligente para ver o Chico indignado com alguma coisa, porque tá chegando o fim do mundo, é o Armagedon. É o Armagedon, galera. Então, o Chico sempre foi muito polido. O Chico sempre foi muito polido para falar tudo, né? Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Obrigado. E vamos marcar outros encontros, outros debates. Eu gostaria, tu tá realizando também uma campanha junto com o Denilson, correto? Isso, com o Duda Garbi também. Com o Duda Garbi, isso. Por favor, pode falar, pode divulgar, hein? Tá bem, é um site que a gente criou, que chama craquespeloRS.shop. E aí lá as pessoas vão ter camisas do Renato autografada, do Borré, do Ferreirinha, que pegou de todo o elenco do São Paulo, do Cebolinha, da Seleção Brasileira, e as pessoas vão comprar uma rifa ali para concorrer a essas camisas. Então, você vai ganhar uma camisa legal dessas e ainda vai estar ajudando. Então, para a galera entrar no site aí, uma maneira que a gente conseguiu, né, com esses contatos, especialmente o Dudu, o Denilson, eles têm com esses jogadores, essas marcas aí, né? Os caras mandaram gentilmente essas camisas e o torcedor gosta disso, né? Então vai ter a possibilidade de ter em casa e ao mesmo tempo, quem sabe, né? Quem sabe não, né? Ainda fazendo o mais importante, que é ajudar. Então, obrigado pela companhia, muito legal falar com o Torbes aí também. A gente se encontrou em algumas outras lives aí, mas nunca conseguiu conversar, também acompanho ele direto. E obrigado pelo convite, Wagner. É uma maneira que eu encontrei de também ajudar, né, de estar perto, enfim, de conversar com o meu povo. Então, de coração aí, obrigado por tudo. Então tá certo, Chico, obrigado. Torbes, fica comigo aí que nós vamos conversar mais. Valeu, Chico, beleza. Sucesso. Valeu, abraço obrigado, aí pra você. gente. Abraço, Tchau. Chico.